a palavra do nosso santo Deus. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas, e atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Vamos orar mais uma vez ao Senhor nosso Deus, irmãos. Oremos ao Senhor. Nós te exaltamos, bendito Deus, pelo glorioso privilégio de podermos cantar louvores ao Senhor, ler a Tua santa palavra e também ouvir a Tua voz por meio da pregação do Evangelho. Fala conosco, desvenda os nossos olhos e torna glorioso o Teu nome no nosso meio, Senhor. Salva os que estão perdidos, conforta e dá esperança aos angustiados. Renova a esperança do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Ruth, irmãos, ela entra numa página e num momento diferente daquele que nós expomos no capítulo 1, né? Normalmente, quando nós estudamos essa seção, tanto do capítulo 1 agora, entrando no capítulo 2, é comum fazermos uma distinção importante aqui. Primeiro, perceba que o capítulo 2, ele começa trazendo à tona o nome de Elimeleque, que é exatamente onde ele é citado no início do capítulo 1, no versículo 2, quando os nomes são dados. E ali, nesse contexto, ele é citado como aquele que conduz a sua família. Agora, há alguém, como diz o próprio texto, não é, que é da família de Elimeleque, alguém cujo nome é Boaz. Então, nós temos um representante, que é Elimeleque, e eu tenho agora um representante de Elimeleque, que é Boaz. Então, como foi que Elimeleque conduziu a sua família? Mesmo no afã de conceder-lhes alimento e sustento no período de fome em que eles viviam, e que isso, por algum motivo, dentro de algum aspecto, é louvável, entretanto, era manifestação da falta de fé, porque a fome em Israel era característica e consequência do pecado. Ele tentou tratar das consequências ou das circunstâncias do pecado, mas não tentou tratar do seu próprio pecado. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Então, por causa do pecado veio a fome, e ele tentou tratar com a fome e não com o pecado. Acontece que, ao fazer isso, ele leva a sua família para longe e põe em risco a sua família. E o que é que Elimeleque produz? Produz morte. Ele morre, seus filhos morrem, e é uma história de morte intrigante, não é? Em que, no meio dessa morte, Noemi sobrevive, a esposa e a mãe de Malom e Quiliom, e a nora, uma das noras, sobrevive. E ali ela traz a vida no sentido mais pleno, isto é, a salvação de alguém que estava perdido e foi redimido. E nessa história, então, você tem na morte produzida por Elimeleque, a vida se revela. Acontece que, ainda é importante frisar, irmãos, no texto, não é que nesse contexto surge agora a figura de um outro indivíduo chamado Boaz. E esse homem, ele é descrito no texto assim, no verso 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque. Era um homem de muitas posses, era o que era descrito sobre ele. E esse Boaz, que é da família de Elimeleque, é aquele que vai resgatar a descendência de Elimeleque. Isso nos faz pensar, por exemplo, na imagem com Romanos, no capítulo 5:12, descreve
Paulo diz assim: por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Depois, nos versos 19 do mesmo capítulo 5, ele diz: pela obediência de um só veio a vida. É como que um representante conduziu a morte e Deus levanta outro para conduzir a vida. É como a tipificação clara do Evangelho. Adão e as consequências dos seus atos, Cristo e os benefícios dos seus atos. O que Adão trouxe, morte; o que Cristo trouxe, vida. Essas são visões claras no texto, em que Boaz aqui representa nitidamente a figura daquele que é o Redentor, o Salvador. Era um homem de posses, era um homem de muitos bens e que era capaz de salvar, redimir e restaurar a sorte de Elimeleque e a sua descendência. Agora entra em cena esse personagem, Boaz, como o texto aqui descreve, irmãos. No verso 1, voltando ao texto, como é que ele é apresentado? Então, nessa estrutura de Elimeleque e Boaz, nós temos aqui aquele que conduziu a família e a morte, e esse que vai conduzir a família e a vida. Essa é a lógica dessa estrutura. No versículo 1 do capítulo 2, nós somos apresentados a ele diretamente. Nós somos informados de algumas coisas. Primeiro, ele é parente do marido de Noemi, o texto fala. Então, a palavra aqui não é resgatador, não é essa a palavra usada no texto. Ela vai aparecer mais tarde na própria revelação. O que sabemos agora sobre ele, e que o narrador quer que saibamos sobre ele, irmãos, é que ele é algum tipo de parente. Mas o texto não diz ainda, com certeza, se ele é um candidato válido para servir como resgatador. O texto diz apenas que ele é parente dele, logo ele é um dos candidatos, o provável candidato para ser o resgatador. É mais ou menos como se o autor quisesse levantar um suspense aqui, irmãos. Ele inicia o capítulo 2 citando Boaz. E, ao mesmo tempo, você imagina, é como se fosse uma história contada em que é dividida em duas telas. Uma é aquilo que o narrador sabe e o que ele descreve. A outra é aquilo que o personagem sabe. Olha, Ruth não sabe de nada disso. Quem sabe é o narrador. Quem sabe é aquele que está contando a história. E diz que ele é da família de Elimeleque. E o que está mostrando é que Deus já estabeleceu um padrão aqui, claro, do seu governo. O verso 1 é como se fosse a declaração direta de que Deus provê um libertador. E que nem mesmo Noemi e nem mesmo Ruth vão pensar sobre ele. Mas é Deus quem vai introduzi-lo na história. Não é nem Ruth, nem Noemi que vão após eles conscientemente. É Deus quem o introduz na história. Mas não é exatamente assim a salvação? Quem foi após Cristo? Quem veio a Cristo? Foi Ele que veio a nós. A salvação, ela foi contada na eternidade, antes mesmo de existirmos. E o amor de Deus foi narrado assim, e nós passamos a conhecê-lo. Ora, quantos caminhos nós andamos, quantos lugares nós fomos, mas nunca após Cristo, e fomos achados. O Senhor simplesmente descreve, no início do verso 1 do capítulo 2, Noemi tinha um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Pela própria introdução, o autor vai fornecer aqui um contraste muito claro, já falamos isso, irmãos, com aquilo que acontece lá. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis comigo, porque o nome Boaz não aparece em muitos lugares da Bíblia, certo? Mas esse é um momento importante. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 7, versículo 21 em particular. Primeiro Reis, capítulo 7, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. 7, 21.
Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Isso é o que está descrito no texto. É o nome dado, é importante notar, irmãos, que esse é o nome dado a duas colunas, é uma das duas colunas no pórtico do templo de Salomão. Tinham duas colunas e o nome de uma das colunas chamava-se Boaz, quer dizer força, que quer dizer poder, força. Quando Salomão construiu o templo, ele levantou 2 grandes pilares na frente do templo. Um desses pilares foi chamado de Boaz. Como disse, força é o significado dele. Força. A outra coluna foi chamada de Jaquim, que significa Jaquim, estabelecido. Força e estabelecido. Imagine, irmãos, que honra para Boaz ter uma das colunas na casa de Deus com o seu nome. Ele é introduzido do nada, mas uma das colunas da casa de Deus chamava-se Boaz. Chamava-se Boaz. Um autor, analisando esse texto, faz uma conexão interessante com Apocalipse, no capítulo 3, versículo 12, em que João, ali, no último livro do Novo Testamento, ele descreve as seguintes verdades sobre esse princípio. Preste atenção, irmãos, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3, verso 12, que era a carta à igreja de Filadélfia. Ele diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome. João aqui descreve claramente, irmãos, veja só, se eles venceram, se eles vencessem como venceram, eles se tornariam literalmente a torre, a base, a estrutura. E não há ninguém que possa melhor explicar isso do que Boaz. Ninguém pode ser melhor do que isso, descrever melhor do que Boaz. As colunas em que a casa de Deus serão estabelecidas. A fundação sobre a qual as colunas da casa de Deus se encontram. É claro que a base dessas colunas e o fundamento delas é a própria pessoa de Cristo. Se você quiser saber que tipo de material Deus usa para construir sua casa, olhe para Boaz. É desse material que se faz uma casa. Dignidade, respeito, amor à lei de Deus, temor ao Senhor, fidelidade, compaixão, cumprimento dos mandamentos do Senhor. A casa do Senhor é melhor construída com essa base. Nós participamos e vimos aqui a luta das bases e dos fundamentos da nossa igreja local. Quanta água minou daqui, quanta complexidade foi no início. Os engenheiros lutaram e conseguiram estabelecer um bom fundamento, organizaram tudo e fizeram aquilo que hoje nós temos aqui. Para uma casa ser sólida, precisa ter bom fundamento, pilares fundamentais. Força e estabelecido. Um outro comentarista chega a dizer que Boaz, irmãos, na realidade, como ele
ele é descrito aqui, ele representa aquilo que é o próprio governo de Deus. Veja, o que é dito a Davi em 2 Samuel capítulo 7, quando Deus faz um pacto com Davi, apesar do termo pacto não aparecer lá, mas esse texto é citado no Salmo 89, e ali, versos 1 a 3, ele cita as palavras de 2 Samuel 7, e lá ele usa a palavra aliança e pacto que Deus fez com Davi naquele texto. Aquele pacto que ele fez com Davi ali, ele diz que o fundamento e o poder dele, o trono dele, a autoridade dele seria para sempre. Estava fundada para sempre, não seria abalado, aquele trono não poderia ser destruído. E nesse contexto é que está sendo estabelecido a história do Redentor. Não é à toa que Boaz é introduzido no início desse capítulo, porque é dessa história que virá aquele que vai dar descendência a Davi, aquele que vai governar Israel, tipificando Cristo como rei com muito mais clareza. Você sabe que Boaz ele tem uma história também bonita, que é importante nós voltarmos um pouco lá. Você sabe que Ruth era uma estrangeira, moabita, claramente, nós já sabemos desde o capítulo 1, ela era uma moabita. Mas e qual é a história de Boaz? De onde Boaz veio, irmãos? Então, não se canse, não desmarquem Ruth, mas, por favor, em termos de compreensão desse personagem, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, na genealogia de Cristo, Mateus capítulo 1, por favor. O texto diz assim, Mateus capítulo 1, a partir do verso 2, ora, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos, Judá gerou a Tamar, de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Você percebe de onde vem Boaz? Ele vem de Raabe, aquela prostituta que foi salva ali no livro de Josué, é a descendência dele. Ele conhece o estrangeiro, ele conhece o órfão, ele conhece a viúva, ele conhece o rejeitado, ele conhece o que está fora, e ele é aquele que vai ter uma história que vai dar sequência a essa. Ele casa com Ruth, na sequência nós vamos saber disso, e ela era uma moabita, ele era filho, ele era descendente de Raabe, aquela que foi prostituta e redimida pelo Senhor. Que força, que poder, é aqui que está sendo estabelecido o governo do Senhor. O governo do Senhor. Muito pode-se falar desse homem, mas por enquanto essas informações são suficientes para nós entendermos a sequência do texto. Outro aspecto importante, aqui está no texto claramente, voltando lá para Ruth, é que ele era um homem rico. O texto refere não apenas aqui à abundância econômica de Boaz, mas também refere-se à sua grandeza em geral, seu caráter e o seu valor. Alguém poderia dizer até, alguns tradutores colocam que ele era um poderoso guerreiro. Alguns chegam a dizer isso. Era esse homem capaz de redimi-la, de resgatá-la. Mas outro elemento importante vem agora no verso 2. O que é que acontece no verso 2? Aqui, irmãos, ora, o que você tem no capítulo 2 é a beleza dessa linguagem que é quebrada. Veja, enquanto ele está exaltando um homem, Boaz aqui, ele está entrando na história. Esse é um indivíduo que nunca apareceu na história até então. De repente ele entra na história, diferente da serpente, que também entra na história. Veja, leia Gênesis 1, leia Gênesis 2, não se vê falar em serpente, a não ser o fato de que agora no capítulo 3 diz assim, mais a serpente, ela é introduzida no texto, do nada,
É assim que os grandes personagens são introduzidos na história. Não precisa muito contexto para ele. Boaz era. E quem introduz isso é o narrador. Não é Noemi que está falando com Ruth isso. É o narrador, isto é a soberania daquele que compreende o que está acontecendo e para onde a história está indo. O Senhor Deus está dizendo: eu preparei Boaz, esse homem, aquele que vai resgatar a descendência e a sorte de Elimeleque e a sua família. No versículo 2, agora fala sobre ela. Que mulher simples, irmãos. Veja o verso 2. Ruth, a moabita. Boaz é esse homem. Agora Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Deixa-me ir ao campo. A condição dela era pobre, irmãos. E a pobreza, como diz Matthew Henry, é um grande teste para a fé. É um grande teste para a fé. E ao mesmo tempo mostrando a fidelidade dela como aquela que foi trazida de uma outra nação para o povo de Deus. É claro que a pobreza dela se revela pela maneira como ela deseja ter alimento. Ela diz: eu preciso ir cegar, ou como diz o texto em outro lugar, irmãos, não apenas isso, não colher, mas rebuscar. Eu vou rebuscar. E de onde vem esse conceito aqui em que ela anseia por rebuscar, irmãos? Abra sua Bíblia comigo. Veja, só o verso 2. Disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas. O que ela está dizendo é: deixa-me ir ao campo para rebuscar espigas. O que é isso? Ela não vai colher, ela vai recolher, entende? Ela tem consciência de que alguém plantou e aquele que plantou tem o direito de colher primeiro. E aquele que é rico vai deixar aquilo que ficou para trás, ele não vai voltar recolhendo, ele vai deixar para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para que eles tenham com que se alimentar. Então perceba como a história funciona. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, por favor. Veja que essa é uma lei do Antigo Testamento. Levítico 19, verso 9 e 10. Levítico 19, verso 9 e 10. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Levítico 19, verso 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Se você ainda for comigo para Levítico 23, verso 22, veja o que diz o texto. Levítico 23, 22, quando trata aqui do Pentecostes, ele diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Talvez o texto mais claro ainda sobre isso está em Deuteronômio, capítulo 24, por favor. Deuteronômio 24, verso 19 a 22, diz assim um texto. Deuteronômio 24, 19 a 22. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, veja o detalhe, lá te esqueceres de um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembra-te
lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Deus olha lá para o passado, irmãos, e diz assim: lembra o que vocês eram, lembra de onde vocês vieram, vocês eram estrangeiros no Egito, e o Senhor supriu suas necessidades. Lá no Egito, os judeus, os hebreus eram órfãos, eles eram ali, estavam destituídos de condições, eles eram, irmãos, como uma viúva, como um órfão, e ninguém poderia cuidar deles senão o seu Deus, o Deus que os redimiu. Agora, por sua vez, Deus ordena diretamente a Israel: faça exatamente a mesma coisa pelos que estão em oposição diferente de vocês. Tenha misericórdia deles, supra suas necessidades. Lembre-se, vocês foram escravos no Egito. Essa é a lei da coleta, a lei do rebuscar, né? Embora essas leis, irmãos, como estão dispostas aqui, elas sejam mandamentos, é interessante, elas são voluntárias, é muito engraçado isso. É um mandamento voluntário, né? Por quê? Não havia uma punição civil. O que diz o texto é assim: o Senhor te abençoará, o Senhor te fortalecerá. Há uma bênção de Deus em fazê-lo. É claro que há uma maldição em não fazê-lo, mas não há um registro de uma lei civil condenando se não fizesse isso. Um autor disse assim: as pessoas estão entrando no seu campo e propriedade, elas sabem que aquilo pertence a elas. Bem diferente de usar a força da espada para coletar dinheiro dos impostos com o objetivo de distribuir aos pobres. Não é assim? As pessoas querem usar esse texto para dizer: nós vamos obrigar você a pagar muito imposto para socorrer o pobre. Então, eu quero ajudar o pobre, como é que eu faço? Eu vou aumentar os impostos para que você... E na lei de Deus, na lei de Israel, não funciona assim. Isso é voluntário, é um princípio em que o indivíduo deveria cumprir. Mas também há um princípio de sabedoria aqui. Matthew Henry trabalha isso com muita beleza também. Há um princípio de sabedoria aqui, irmãos. Há um fator discriminador embutido aqui. Quem são os pobres que vão se beneficiar desse auxílio? São os que vão colher, rebuscar, os que vão pegar alimento para si. A Escritura descreve claramente que existem vários tipos de pobres. Existem aqueles que não podem nem levantar da cama, esses precisam de socorro em casa. Mas Paulo vai dizer em outro momento: aquele que não quer trabalhar não deve comer. Então o pobre que não trabalha não deve ser socorrido nessa forma. Então quem é que deve ser socorrido? É o pobre que trabalha. Sabe quem esse princípio ajuda? Aqueles que estão dispostos a trabalhar. Afinal, ir ao campo, pegar as espigas e colher nos cantos do campo seria um trabalho árduo. Ruth era uma mulher trabalhadora. O sistema de coleta, como a lei coloca, irmãos, ela não vai dar subsídio a qualquer tipo de preguiça. O sistema de coleta não concede, não subsidia qualquer tipo de preguiça. Isso é fundamental. O sistema de coleta ajudava apenas aqueles que estavam dispostos a trabalhar. E ela se coloca à disposição: eu vou rebuscar o campo. E ela vai e autoriza a sua ida. Ela ordena que ela saia. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que quem não quer trabalhar também não deve comer. Há uma conexão entre trabalho e alimento, é uma coisa lógica na Escritura. Ela exige esforço. E o esforço tem frutos, e o fruto do esforço é o alimento. Uma pessoa que não pode ter nenhum dinheiro ou nenhuma propriedade em seu nome
estaria em uma situação muito precária. Ela era uma estrangeira, ela não tinha nada no seu nome, nada ela poderia obter. A lei da coleta lhe dava a oportunidade de ir ao campo, prover para ela mesma, trabalhar, ganhar o seu próprio sustento, e ela seria recompensada por isso. O mandamento, que é voluntário, pois é baseado no amor e enraizado nos relacionamentos, mas ele também dá aos pobres que merecem, isto é, aos que querem trabalhar. Ruth tinha exatamente o mesmo princípio. Como é fácil, irmãos, nós nos olharmos para nós mesmos, e se eu estou no estado de inferioridade, a tendência nossa, principalmente na nossa geração, nós demandamos das pessoas muitas coisas. Não demande das pessoas bondade como uma dívida, mas humildemente peça. E tome isso como um favor. A nossa geração desaprendeu isso, porque aquele que não tem, ele é empoderado para pedir e para tomar, para invadir aquilo que é do outro. Perdemos completamente esse espírito por causa do afastamento da verdade. As pessoas, elas invadem, mas você não pensa que elas estão invadindo porque elas acham que estão roubando, não. Elas estão invadindo porque elas entendem que elas têm direito àquilo. Não é diferente de Ruth. Deixa-me ir rebuscar. Você vai ver na sequência. Ela chega e pede. A sua humildade é notória, é conhecida de todos. Ela é trabalhadora. Quem é essa mulher que está aqui desde a manhã até a noite, trabalhando duro? E nós muitas vezes vamos olhar para as pessoas e pensar nisso. Ela não disse para sua sogra, e aqui eu cito as palavras de Matthew Henry diretamente. Ela não disse para sua nora: deixe-me ir visitar as senhoras da cidade, ou andar nos campos para respirar um ar puro. Eu não posso fazer, me deixe ir para curtir um pouco a cidade. Isso não é esporte, isso é negócio. Ela disse: deixe-me ir e rebuscar nos cantos, para que eu possa trazer algo para nós. Ela é daquelas mulheres que não quer comer o pão da preguiça, como a mulher virtuosa de Provérbios 31. Lembra, no primeiro sermão de Ruth, que dentro da estrutura do cânon judaico, Ruth é o livro que está depois de Provérbios, e o último capítulo de Provérbios é o 31, que fala da mulher virtuosa, e ela é tratada em Ruth. Ruth é tratada no mesmo livro como uma mulher virtuosa. Ela não come o pão da preguiça. Ela não come o pão da preguiça. Ela ama o trabalho. Ela sofre para adquirir o que é necessário. Que exemplo para você, jovem. Que exemplo para você que está hoje nos ouvindo. Que exemplo para você, mulher, homem. Esse é um exemplo. Perceba que não use o seu tempo para viver em ociosidade, mas trabalhe. O que está nas tuas mãos, faz da melhor forma que você puder. Cumpre aquilo que Deus te ordenou fazer. Tenha diligência para viver nesse mundo. Não ame o sono, não ame jogos, ame o trabalho. Seja trabalhador, seja como Ruth. Ela estava numa outra nação, e ela diz: eu vou rebuscar.
Isso me chama a atenção por detalhe desse texto, sabe o que, irmãos? Ela conhecia a lei. Ela conhecia, sabe qual é o meu direito? O meu direito é trabalhar para ter alimento, já que eu não posso plantar, e o meu trabalho é que alguém vai abrir a porta, alguém que tem muita condição e que é um produtor, e vai me deixar rebuscar, e eu vou trabalhar e trazer o alimento. Ela conhecia a lei. Foi no cumprimento da lei que ela encontrou Boaz. E Boaz era o homem. E Boaz era o homem que cumpria a lei. Deixe ela buscar, ela rebuscar. Não perturbe ela. Ela bebe água aqui com você. Ele começou a dar várias condições para ela, vendo o esforço dela. Acontece que em tudo isso que ela estava fazendo, em toda maneira como ela agia, todo modo como ela agiu, ela estava refletindo o princípio de que ela confiava de que aquilo que Deus havia ordenado seria cumprido. Ela não estava em busca de um marido, ela estava em busca de sustentar a sua sogra e ela mesma. E foi no campo, e foi colhendo e rebuscando, que ela encontrou Boaz. Em guardar a lei do Senhor e cumprir os seus mandamentos. Você parou para pensar, irmãos, como que normalmente nós falamos da lei de Deus assim, não é? Veja, vocês são radicais demais, isso não tem nenhum benefício isso. Para que guardar o dia do Senhor dessa maneira? Por que isso e por que aquilo? E por que vocês falam dessas coisas com tanta seriedade? Foi nessa consciência que Boaz se deu a conhecer e que Ruth o conheceu. Dois que amavam fazer o que Deus ordenava. Nós procuramos sempre amar ou ter sentimentos por alguém que não tem prazer nas coisas de Deus. Irmãos, aprendam com Ruth. Foi no campo, cumprindo a vontade de Deus, que ela encontrou o seu marido. A última seção do texto, verso 3, diz assim, essa é a ironia da história, irmãos, diz assim, no versículo 3 do capítulo 2, ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, que essa, olha, não tem tradução melhor do que essa não. Várias traduções em inglês tentam dar um ajuste nisso, mas é isso mesmo que o texto está dizendo. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Começa o verso 1, o Deus que conhece todas as coisas, dizendo quem era Boaz. E agora o verso 3, ela encontra por casualidade. Sabe o que ele está dizendo? Não é que Deus não governa a história, o que está dizendo é, ela ali, o que está sendo dito foi Deus quem produziu isso, nas decisões dela, de cumprir a lei, de fazer a vontade do Senhor, de trabalhar duro, foi nessa condição que ela encontrou Boaz. Foi por casualidade, ela não planejou, dizendo, eu estou indo para lá, vou encontrar Boaz, eu vou encontrar alguém, alguém que eu quero casar. Não, ela foi fazer aquilo que era para elas fazer. E ir lá, sem a intenção, é isso que o texto está dizendo, sem a intenção, sem nenhuma intenção, ela encontrou. Ela não planejou. Como tantas vezes nós queremos ser guiados pelo governo da providência,
que é aquilo que vai acontecer no futuro. Veja, irmãos, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não posso tomar decisões, entenda, por aquilo que eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho que me angustiar por aquilo que eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso agir hoje com base naquilo que Deus me disse. Vai, colhe as espigas e sustenta a tua casa. E é isso que ela foi. O básico, cumpre a minha palavra. E Deus vai te conduzir, faz o que é bom e Deus vai te guiar, faz o que é certo e Deus vai te mostrar o caminho. Encontrei Boaz no campo, sem planejar. Mas Deus já tinha planejado. Verso 1. Havia um homem chamado Boaz. O Senhor já havia preparado ele para esse dia e para esse encontro. Humanamente falando, este foi um evento casual. Significa que, sem sombra de dúvida, foi a providência que fez. Foi Deus quem realizou. Muitos campos ela poderia ir, muitos lugares ela poderia chegar, mas a providência a guiou para os campos de Boaz. Que história gloriosa, irmãos. Capítulo 1 começa dizendo: eles deixaram Belém, a terra do pão, e foram para os campos de Moabe. Capítulo 2, como reverso total da história, diz: ela foi para os campos de Boaz. Ela chegou nos campos de Boaz, da redenção, na salvação. Aquele que iria suprir para a sua alma. Adão e Cristo. Todos nós, ordinariamente, somos filhos de Adão. E os campos de Moabe são os campos que nós amamos. Mas Cristo Jesus é o segundo Adão, o Filho do Deus Altíssimo. E Ele nos chama para comer e beber nos campos da salvação, nos campos de Boaz. Todos aqueles que estão em Adão não conhecem essa verdade. Por isso hoje é dia de salvação. Abandone os seus pecados. Deixem os campos da morte e venham para a vida. Conheça o maior do que Boaz, Jesus Cristo, que deu a vida por nós. Ele não apenas tinha um campo, ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se você comer, você será satisfeito. Ele disse: eu sou a água. Se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Alguém maior do que Boaz, e que tem a vida para te ofertar. Venha a Ele. E você, membro da Igreja do Senhor, servo do Senhor Altíssimo, aprenda com Ruth a trabalhar, aprenda a confiar na providência de Deus e aprenda a amar o Senhor Jesus Cristo, que proveu todas as coisas para você. Nós não tínhamos o que comer, o que beber, e Ele nos concedeu todas as coisas, não apenas para essa vida,
mas para a eternidade. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor bendito, pelo glorioso privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a uma vida santa, dependente e confiante no Senhor. Perdoa-nos quando insistimos em seguir os nossos próprios caminhos, não fazendo a Tua vontade, não amando a Tua lei. Ó Senhor, Senhor nosso, restaura-nos pelo amor do Teu nome. Salva os que estão perdidos, renova a aliança com Teu povo, fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.